de novo, né, a retomada do processo de concessão do Departamento de Água e Esgoto em Marília. Aqui em Bauru não tem muita semelhança, não tem a água, o abastecimento, mas há, sem dúvida alguma, já bem encaminhado o projeto para a privatização do tratamento do esgoto. Como é que vai ser isso, né? Nós vamos pagar a água para o DAI e pagar o esgoto para quem, né, Rodrigo? Vai tudo numa conta só. Ainda não está tão espricuiado assim. Diante do que temos de informação, nós buscamos sempre apresentar para você de maneira clara, inteligível, para que todos compreendam. Envolve muito dinheiro, se trata, né, de algo do tamanho de Bauru. E em que pé que está isso? É sempre importante lembrar que a largada para o tratamento de esgoto, ela foi dada com o capital do Brasil, Brasil todo, Pumba confiou em Bauru, e Bauru fraquejou. Fraquejou sim. Assista a reportagem. Há muito em jogo. O projeto de lei 28/2023 está tramitando pela Câmara Municipal de Bauru. Se aprovado, autoriza o município a outorgar, em regime de concessão comum, a execução e exploração dos serviços públicos de coleta, transporte, tratamento e disposição final adequados dos esgotos sanitários, desde as ligações prediais até o lançamento final. Se aprovada, a concessão vai funcionar assim. A partir do momento em que nós acionamos a descarga e desse momento em diante os dejetos entram na tubulação, desse momento em diante, a responsabilidade seria da empresa ou consórcio que assumiria o serviço, cuja responsabilidade hoje é do Departamento de Água e Esgoto de Bauru. Todo o sistema de transporte desses dejetos, tubulação, tratamento, destinação final estão nesse contexto. Como eu disse, o Departamento de Água e Esgoto hoje de Bauru tem essa responsabilidade. Só que Bauru não trata 96% do esgoto que produz. São 1.000 litros por segundo que nós estamos dispensando lá na região da estação de tratamento de esgoto da Vargem Limpa. Quer dizer, quem está sendo prejudicado? Pederneiras, Boracéia, o Rio Tietê, entendeu? Então nós temos que trabalhar muito ambientalmente na questão do tratamento de esgoto. Quando a gente fala em concessionária, em muitos casos nós estamos falando de consórcios. São várias empresas grandes, cujo interesse nosso e deles é, primeiro, o nosso interesse principal, terminar a obra. Como assume o presidente do DAI de Bauru, o poder público não consegue, não dá conta, de realizar algo essencial. Uma cidade de médio porte, que acaba de completar 127 anos, nunca tratou, não trata e não consegue solucionar o problemão chamado esgoto. Só para reforçar mais uma vez, 96% do esgoto produzido em Bauru não são tratados. A iniciativa privada tem muito mais agilidade para resolver para a gente do que simplesmente a gente ter que ficar fazendo licitações de serviços ou de produtos. Se o plano do Executivo e do próprio DAI der certo, a empresa ou consórcio que chegar na frente, vencer, assinar o contrato e começar a trabalhar, terá 36 meses para iniciar as operações. Aqui, um ponto importantíssimo. Em 3 anos, a estação de tratamento de esgoto Vargem Limpa terá que estar em pleno funcionamento. O presidente do DAI explica que o regime de concessão é um aluguel. Esse aluguel será pago de forma operacional para nós, por exemplo, nas contrapartidas envolvendo o marco regulatório do saneamento básico, que são 4 itens: água, esgoto, drenagem urbana e resíduos, no caso lixo. Né? Então nós vamos trabalhar principalmente focado na questão das Nações Unidas. A contrapartida disso, o aluguel que eles vão pagar para nós, a contrapartida é essa, além do que também na parte de água a gente vai fazer hidrometria. Nós vamos melhorar o controle nosso de consumo. Uma boa parte da nossa perda hoje diária está na hidrometria, problema de medição, submedição. Junto com isso, combate aos vazamentos também. Então, é uma melhoria que a gente está buscando trazer, tanto no tratamento de esgoto, mas principalmente na questão da água também, que não está desconectado, está sempre interligado uma coisa na outra. Outro ponto importantíssimo: o Fundo de Tratamento de Esgoto, pago pelos bauruenses desde 2006, tem hoje em conta 250 milhões de reais. Lembrando que os contribuintes de Bauru pagam, mas não recebem de volta o esgoto tratado. Para a construção da ET Vargem Limpa, o governo federal mandou para Bauru, a fundo perdido, ou seja, presente sem precedentes, mais 120 milhões. Metade disso já foi aplicada na ET inacabada. A outra metade ainda seria repassada.
tendo 36 meses de prazo para investir na estação de tratamento, que até hoje não passou de uma intenção mal sucedida e que já sofre as ações do tempo e do mau uso do dinheiro público. Assim que começar a operar, a concessionária botaria as mãos, autorizada por lei, nesses 250 milhões de reais. Ainda não há um consenso sobre os 60 milhões que viriam da União. Primeiro, ainda não vieram. Segundo, se vierem é cedo para dizer se serão repassados ou devolvidos. Pelo projeto que tramita na Câmara, todo esse dinheiro, pago pelos contribuintes da cidade, iria para a empresa que assumiria o esgoto de Bauru. Se a gente pensar nos 250 milhões em 36 meses, a gente pode pensar em mais de 100 milhões de reais em aplicação. Esse resultado a gente quer aplicar principalmente um controle de perda de água, que é uma coisa fundamental para a gente. A empresa que assumiu o tratamento de esgoto em Bauru terá um prazo de 30 anos, prorrogáveis por mais tempo, para explorar o serviço. Dúvida principal: qual será a fonte de receita da concessionária? Antes, precisamos explicar como funciona hoje a arrecadação do Departamento de Água e Esgoto de Bauru. Como exemplo, o valor da água é de R$ 100. 60% desse valor, ou R$ 60, representam o valor do esgoto. Outros 5% vão para o Fundo Municipal de Tratamento de Esgoto. Valor total da conta, R$ 165. A partir do momento em que a concessionária assumir, a conta ficaria assim: os mesmos R$ 100 referentes à medição da água consumida. 90% desse valor, o equivalente a R$ 90, iriam para o esgoto. Não haveria mais o percentual para o fundo de tratamento. A conta subiria de R$ 165 para R$ 190. É bom explicar que a água é nossa, a água é do DAI, continua sendo do DAI. Nós temos um volume de água muito grande, produzido todo dia, e temos também uma perda de água muito grande, que é em torno de 48%, 47%. O valor do tal aluguel, pago pela concessionária, explica o presidente do DAI, não é fechado. Pode mudar de acordo com as condições de mercado, mas hoje estaria assim. Em 30 anos, o valor global dos investimentos e contrapartidas seria em torno de 1 bilhão 150 milhões de reais. A concessionária teria que devolver em benfeitorias a maior parte desse valor. Essas seriam as contrapartidas: implantação, manutenção e operação da ET Vargem Limpa, implantação de subestação de energia elétrica da ET Vargem Limpa, modernização, manutenção e operação da ET Tibiriçá, modernização, manutenção e operação da ET Candeia, expansão, manutenção e operação dos emissários e da rede coletora de esgoto, substituição e manutenção de 150 mil hidrômetros, implantação de sistema de gestão comercial, implantação de nova estação de tratamento de água do Batalha, substituição de 2 linhas de adutoras e o mais polêmico dos itens: implantação, manutenção e operação do sistema de drenagem da Avenida Nações Unidas. Segundo o DAI, as contrapartidas prevêem a construção de 6 piscinões na Nações, a chamada macrodrenagem. Mas a coleta da água das chuvas nos bairros, chamada de microdrenagem, também está prevista, diz o presidente da autarquia. A questão das Nações Unidas é uma questão de preservação de vida. Tá? Então, esse projeto, em termos de implantação total, vai levar mais ou menos 8 anos. Mas o primeiro momento já é sinalizar de forma que a gente tire as pessoas das Nações Unidas em época de crise, na hora de crise. Esse é o primeiro momento. Tá? Para você ter uma ideia, vocês documentaram várias vezes as enchentes, motos sendo arrastadas, veículos sendo arrastados, criança dentro do carro. Então, é um risco muito grande e a prioridade para nós é a preservação de vida. Tudo isso, explica Leandro Joaquim, seria fiscalizado por uma agência reguladora. Todos os passos da concessionária ficariam no radar. E isso vai ser regulamentado por uma agência reguladora, que ela cuida também não só de Bauru, mas de várias cidades. E aí, então, ela que vai cuidar também dos aumentos de tarifas. E esses aumentos vão ter que ser justificados tecnicamente. E o município vai ter que estar na jogada para verificar toda essa questão. E aí a gente confirma, reafirmando o que você disse há pouco, a tarifa da água continua sendo do DAI. No mais otimista dos mundos, seria a solução para um problema crônico. Só que há um outro lado. A vereadora Estela Almagro levanta a primeira polêmica. A população de Bauru ainda não tem a menor noção do que está sendo discutido apenas e tão somente em ambiente político. Faltou escuta, né? Todos nós sabemos que a importância é hoje já pacificado nos tribunais, inclusive nos órgãos de controle que é o Ministério Público, né, e as procuradorias, seja de qualquer esfera, é que haja parecer técnico e controle social.
assim como a gente faz com a lei de uso e ocupação do solo, plano diretor participativo, um dos passos, escuta. Escuta em qual sentido? Na construção. Depois que o projeto chega, não é, ele acaba sendo colocado meio que garganta, goela abaixo da população. Se colocam dos vereadores, imagine da população. A população está desconectada. Totalmente desconectada. Outra e enorme polêmica. O projeto de lei, no inciso 3 do artigo 1º, diz que o edital deverá prever a obrigação da concessionária de realizar os investimentos necessários para a conclusão da estação de tratamento de esgoto Vargem Limpa e para a implantação do sistema de drenagem na Avenida Nações Unidas, sem prejuízo de outros encargos que venham a ser previstos no contrato de concessão. Para a vereadora Estela Almagro, não está claro que a drenagem da Nações é uma contrapartida. Para mim ficou claro que não é. Ficou claro que não é, porque ela está incutida no mesmo artigo, né, dentro desses 8 artigos desse projeto de lei, que é o 28 e 23, dentro do escopo da concessão. Inclusive, a apresentação feita pela própria FIP, depois vocês podem mostrar com mais clareza, isso foi feito aqui na Câmara Municipal. Dentro do próprio escopo apresentado do objeto da concessão, o esgotamento sanitário e a drenagem urbana, porém, restrita somente às Nações Unidas, né? Porque para argumentar-se que faz parte dos itens do marco regulatório nacional do saneamento, nós teríamos que estar discutindo macrodrenagem. A vereadora acredita que da forma com que foi elaborado, o projeto, que se aprovado seria um cheque em branco, não vai passar. É um assunto que está diretamente ligado à vida da cidade. Tratar com pressa um tema desse porte seria ingenuidade. Cheque em branco. Ele tem apenas 9 artigos, né? Ele é muito simplesinho, é uma lauda e meia, na verdade, e o 9º artigo ainda entra em vigor na data da sua publicação. Ele autoriza o tratamento de esgoto e autoriza a drenagem das Nações num pacote que envolve 3 décadas, né? Prorrogável por outras 3 décadas, a um custo bilionário, não é? Ainda não exático, né? É complicado. Cada nova apresentação da fundação contratada para esse plano de ação, os números vão se alterando. Inclusive, um projeto que chega na casa sem o estudo de viabilidade técnica. Para tramitar nas comissões, o estudo de viabilidade técnica deveria ter chegado. A par disso, deveria ter chegado uma escuta popular que não chegou.